Olá, meu nome é Alan Serapião e hoje apresentarei o projeto de aerodesign da equipe Keep Flying Junior da Escola Politécnica da USP. Primeiramente, gostaríamos de agradecer os apoiadores do projeto Aerodesign por possibilitarem essa competição mesmo em tempos de pandemia. Para o nosso projeto, a metodologia adotada foi dividida em 4 fases: conceitual, preliminar 1, preliminar 2 e detalhado. A fase conceitual consiste da análise do regulamento e escolha das características principais da aeronave. Durante o preliminar 1, é feita a otimização dos parâmetros da aeronave. Já no preliminar 2, são dimensionados os componentes e realizadas análises mais completas do avião. Para o detalhado, são feitos protótipos para validar a aeronave, porém, devido à pandemia do Covid-19, essa etapa apenas será realizada quando as condições sanitárias permitirem. Iniciaremos pela fase conceitual do projeto. Os objetivos estabelecidos para o projeto são construir uma aeronave que realize com sucesso a missão LAPS e classificar-se entre as 10 melhores equipes da competição. Para tal, foi feita a análise das restrições da competição, sendo as principais: o volume de 36 litros da caixa na qual o avião desmontado deve ser armazenado, e o tempo de desmontagem, que quando acima de 125 segundos leva a uma grande perda de pontuação. Decorrente disso, foi escolhida a configuração da aeronave. Para tal, foram comparados para o mesmo volume de cada configuração parâmetros como o CLmax, o CD0 e o MTOL, e foi feita uma avaliação para decidir, a partir desses parâmetros, qual seria a configuração com maior potencial de pontuação para o projeto. Com isso, foi decidido que a configuração da aeronave a ser adotada seria monoplano convencional. Com a configuração da aeronave definida, a próxima parte é decidir a posição da asa em relação à fuselagem. Foi decidido que seria adotada a asa alta, pois é a posição com menor possibilidade de complicações nas conexões do trem de pouso da bequilha, permitindo que o eixo fique fixado diretamente na lateral da fuselagem. Decidida a posição da asa, foram estudadas as configurações geométricas dela. Com esses estudos, foi decidido que a asa seria uma asa retangular para que evitasse escoamento paralelo à envergadura da aeronave e assim impedir perda de sustentação dela. Além disso, ela terá até 3 seções aerodinâmicas para variação do perfil ao longo da envergadura. Para a escolha do grupo motopropulsor, realizou-se uma simulação simplificada da corrida em pista, em que apenas 1 grau de liberdade era considerado, sendo utilizadas curvas de tração dinâmica fornecidas pelos fabricantes. Com os dados em bitol obtidos, foram calculadas as curvas de pontuação para cada conjunto. O conjunto motopropulsor escolhido consiste no modelo SI 4025-520kV da Scorpion com uma hélice APC 15x8E. Como mencionado anteriormente, o tempo de desmontagem é de grande influência. Assim, as conexões foram planejadas para serem poucas e de fácil desmontagem. Para a junção de cada componente, foram desenvolvidas conexões específicas, seguras e capazes de reduzir o tempo de desmontagem. O primeiro consiste na sobreposição de tubos de diferentes diâmetros com fixação por pinos, enquanto o segundo se trata do encaixe de placas paralelas fixadas por pino ou apoio. Ao final da fase conceitual, a configuração escolhida foi um monoplano convencional de asa alta retangular com afunilamento na face frontal da fuselagem para reduzir o arrasto gerado. Com ela, inicia-se a etapa do preliminar 1. Primeiramente, realizou-se a otimização do CELIG 1223 com o objetivo de aumentar seu CLmax, uma vez que esse coeficiente que mais influenciou e imitou o final da aeronave para o caso da configuração escolhida. Para isso, foi feita a parametrização CST do perfil, utilizando 10 variáveis distintas para intra e extra-dorso, e realizada uma otimização por algoritmo genético de sua geometria. Para a otimização da aeronave, foram agregadas rotinas das diferentes áreas com o intuito de aumentar o emitor do avião. A primeira entrada define a corda e disposição do avião desmontado na caixa, e as análises vão aos poucos definindo os outros parâmetros da aeronave. Elas buscam obter a envergadura e o tamanho da fuselagem que carreguem a carga paga prevista para o avião, utilizando o máximo possível do volume. Quando as interações convergem para um certo emitor, a aeronave é salva e o processo é repetido. A primeira rotina, de geometria, define a envergadura máxima que o avião pode ter, dado o volume restante na caixa. Esse volume é calculado considerando o tamanho do controle da fuselagem, que é estimado utilizando o último valor de emitor calculado. No cálculo do encaixe do avião desmontado, considera-se que o motor e as empenagens se encontram entre as asas e as outras peças seguem uma disposição pré-definida para a otimização. Já a rotina de aerodinâmica utilizou um VLM linear feito pela equipe para simular a aeronave tanto em solo quanto em voo e também para simular a deflexão das empenagens. O arrasto parasita da fuselagem e das superfícies sustentadoras foi estimado utilizando o método do Component Buildup. O ângulo de stall foi calculado pelo método das seções críticas. Na área de estabilidade, foram estabelecidos critérios de estabilidade longitudinal estática que a configuração deveria respeitar, sendo eles para CN-beta, CL-beta, ângulo de trimagem e margem estática. Para essa etapa, pensou-se numa empenagem horizontal que se mostrou capaz de trimar um avião em todos os ângulos de ataque. Já a empenagem vertical foi pensada para ocupar o menor volume possível e que respeitasse os critérios de estabilidade laterodirecional.
Na parte de desempenho, uma simulação da corrida em pista com 2 graus de liberdade calcula o emitor da configuração em análise. A simulação calcula a rolagem da aeronave devido à atuação do profundor quando o avião se aproxima do final da pista para encontrar a maior carga que o avião pode carregar. A rotina de estruturas realiza uma estimativa de peso vazio a partir da envergadura da aeronave e da distância de cauda. Esse PV será utilizado para estimar o volume de carga da fuselagem e também o momento de inércia que será utilizado na simulação de corrida em pista. Após o processo de otimização ser repetido algumas vezes e o melhor resultado escolhido, obteve-se uma aeronave com 2,7 metros de envergadura e 244 mm de corda, utilizando um perfil otimizado na raiz e o Selig na ponta. Com essa configuração otimizada, passamos agora para a etapa do preliminar 2, que consistirá em análises mais aprofundadas em cada área para dimensionar a aeronave. Começaremos pela área da aerodinâmica. Para o dimensionamento do paraquedas, foi simulado o processo de extração de carga durante o voo, considerando o momento gerado pela força de arrasto do paraquedas e a variação do centro de massa do avião causado pelo deslocamento da carga. O formato escolhido foi semi-elipsoidal para apresentar maior coeficiente de arrasto, proporcionando rápida extração da carga e por já haver sido testado na competição do ano passado. Para a competição dos coeficientes aerodinâmicos próximos do stall e do comportamento da aeronave durante a corrida em pista em voo, foram feitas análises em CFD utilizando o modelo de turbulência K-Epsilon. Analisou-se também a influência do arrasto da fuselagem em função do ângulo de ataque em solo e em voo, que não foi considerado na simulação por VLM. Agora falaremos das análises de estabilidade. As superfícies de controle foram dimensionadas de modo que garantissem o controle do avião em condições críticas e que pudessem realizar as manobras de voo demandadas. Os ailerons foram projetados para que realizassem manobras dentro do box de voo da competição, atingindo o bank angle de manobra em menos de 1 segundo. Além disso, os ailerons foram otimizados buscando maior sustentação com menor área. Já o profundor foi projetado para trimar a aeronave em todo o envelope de voo do diagrama VM. Com os resultados, foi descartada a ideia de empenagem totalmente atuável. Por fim, o leme foi projetado para que pudesse anular o momento de guinada adverso e garantir a estabilidade laterodirecional estática da aeronave. Chegou-se a um leme parcialmente atuável que correspondia a todos esses critérios. Para a análise da extração da carga lápis, foi feita uma rotina que considerava a resposta livre da aeronave à extração da carga através de integral numérica, verificando a estabilidade do avião. Em seguida, na área de desempenho, na análise de corrida em pista, calcula-se o novo emitor para os coeficientes vindos da análise em CFD. Também foi realizada uma rotina de subida, buscando encontrar o tempo e a altura máxima resultante de uma subida contínua, e analogamente foi realizada sua rotina de descida. Nas análises de manobra do avião, foram calculados o raio mínimo e envelope de voo da aeronave com e sem carga lápis. Para análise de cruzeiro, foram traçadas as curvas de tração e potência requeridas e disponíveis, sendo assim calculadas as velocidades mínimas, máximas e de cruzeiro, esta sendo definida como a de maior sobra de potência. Com os resultados das análises anteriores, foram traçadas as trajetórias esperadas e foi estimado o tempo de voo. Em cargas de aeroelasticidade, os envelopes de manobra e rajada e as velocidades de projeto foram definidos baseados nos critérios das normas FAR 23 e 25, utilizando os coeficientes aerodinâmicos e dados de desempenho, carga bruta igual a MTOL e velocidade de rajada de 6,5 e 3,5 metros por segundo. A fim de determinar as cargas críticas sobre a superfície de sustentação para seu dimensionamento, foram analisadas manobras estáticas em um VLM, que forneceu as forças necessárias para o cálculo dos esforços solicitantes. O mesmo método foi utilizado para calcular os hinge moments nas condições em que eles são máximos dentro do envelope de voo. A torção da longarina nas manobras críticas foi calculada modelando-a como uma viga engastada, submetida aos momentos torsores críticos, obtendo apenas reduções do ângulo de incidência da asa, o que demonstra que a aeronave é estável para a divergência. Para análise de aeroelasticidade dinâmica, foi utilizado o método PK em um software de elementos finitos, que previa a ocorrência do fenômeno de flutter para velocidades acima de 85 metros por segundo, muito mais altas que as de projeto. Na análise de reversão de comando, foram comparadas a torção da ponta da asa e o ângulo do controle do aileron, sendo possível criar a simulação da efetividade de comandos. Com isso, conclui-se que não ocorre reversão no voo, pois a estrutura do avião é bem rígida e a velocidade de reversão muito mais alta que a velocidade máxima do envelope de voo. Já na área de estruturas, para dimensionamento dos componentes de balsa, fio de aramida, composto sanduíche de juvenicel e carbono, foi adotado o critério de falha de Tsai-Woo. Para o alumínio e nylon, utilizou-se von Mises. O tailbone e a longarina foram dimensionados analiticamente e posteriormente analisados por elementos finitos. O tirante de aramida da longarina foram dimensionados por esse segundo método.
Para ambas as estruturas, os índices de falha por Tsaiwu foram abaixo de 0,75. As nervuras, assim como as rodas da bequilha e do trem de pouso, foram otimizadas topologicamente e reanalisadas após interpretação por elementos finitos. As rodas, porém, foram analisadas para o número de raios diferentes e suas espessuras também foram otimizadas. As de menor massa foram escolhidas. Ao final, as nervuras tiveram uma redução de massa de 35%, a otimização da roda da bequilha obteve 4 raios e 8 mm de espessura, e a do trem de pouso 3 raios e 12 mm de espessura. As conexões entre asas e fuselagens e entre o tailboom e as empenagens foram feitas por meio de sobreposição dos tubos dimensionados por elementos finitos. A conexão do trem de pouso e da bequilha com a fuselagem também foram dimensionados por esse método, sendo que a roda do trem de pouso é fixada diretamente com uma placa da fuselagem e a bequilha por meio de um suporte. Por último, falaremos do projeto da elétrica. O sistema elétrico foi desenvolvido para garantir a segurança da aeronave e garantir o menor peso vazio. O dimensionamento das baterias considerou situações limites para garantir que todos os componentes trabalhassem da forma mais segura. Para o dimensionamento dos servos, foi utilizada uma função de otimização do sistema do quadrilátero articulado para garantir o menor momento possível no servo. A equipe optou pelo uso de um regulador de tensão para os servos funcionassem seguramente a sua tensão nominal de 6 volts. Com a aeronave totalmente dimensionada, a próxima etapa é validar a aeronave com voos de ensaio e protótipos. Porém, essa etapa ainda não pôde ser realizada devido à pandemia. Para não prejudicar o projeto, as análises da fase preliminar 2 foram mais extensas do que em outros anos e o dimensionamento dos componentes foi inteiramente feito por elementos computacionais. Portanto, conclui-se que a aeronave projetada pela equipe é capaz de realizar as missões de voo e desmontagem e é competitiva o suficiente para alcançar as melhores classificações. Gostaríamos de agradecer novamente os apoiadores do projeto Aerodesign que permitiram a participação das equipes, mesmo em tempos de quarentena. Gostaríamos de agradecer especialmente os patrocinadores da equipe Keep Flying que nos deram os recursos necessários para tornar esse projeto em uma realidade. Agradecemos a atenção de todos que assistiram à nossa apresentação.